Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar de dois livros com vocês que talvez, ao primeiro ver, eles não tenham muito em comum, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, e Teto para Dois, da Beth O'Leary. Só que assim, eles têm uma coisa em comum. Muitas pessoas leram eles ano passado, 2020. Eles foram hypes, podemos dizer assim. E hoje eu vim conversar aqui com vocês sobre as impressões que eu tive lendo esses livros. Primeiramente, eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi um livro muitíssimo bem falado. Eu vi pouquíssimas pessoas que não gostaram dele. Inclusive, eu li numa leitura coletiva com alguns amigos booktubers e foi muito divertido. Tirando as partes que eu sofri, que foram várias. E eu também sofri lendo esse livro aqui. Outra coisa em comum. O que rola nesse livro aqui? Ele é sobre a Evelyn Hugo, uma atriz muito famosa de Hollywood. Ela tem várias polêmicas envolvidas, incluindo os 7 casamentos dela. E esse livro é meio que numa forma de entrevista. Na verdade, não é entrevista, que nem Daisy Jones. Temos bastante narração aqui, principalmente em primeira pessoa, porque é basicamente a Evelyn Hugo contando a história dela, a história da carreira dela e passando por cada um dos casamentos, como eles influenciaram na carreira dela. No final, ela conta sobre o verdadeiro amor dela, que é a coisa mais pá. Na verdade, não é no final. Ela tá contando essa história pra Monique, que é uma jornalista que, do nada, misteriosamente é chamada pela própria Evelyn Hugo em pessoa, que não dá uma entrevista há sei lá quantos mil anos, pra dar uma entrevista pra ela. E ela fica tipo... E daí, do nada, a Evelyn Hugo fala que quer que ela escreva a biografia dela. Ou seja, a jornalista vai ficar milionária. E aí a Evelyn Hugo fica tipo assim, não, se não for você, eu não quero mais ninguém. E aí temos outro mistério. Por que a Evelyn Hugo quer especificamente a Monique pra escrever a coisa dela? É um livro bastante forte, de certas maneiras, tem alguns gatilhos de violência doméstica, LGBTfobia, então, bom ter cuidado na hora de ler ele. Teto para Dois é um romance bastante fofinho, a um primeiro olhar bem despretensioso e leve, só que, na verdade, não subestime a capacidade dele de fazer você sofrer, porque, assim... também é grande. Aqui a gente tem a história de dois personagens, a Tiff e o Leon. Os dois, eles não se conhecem, mas eles dividem um apartamento. Só que cada um deles vive no apartamento durante um horário. Ela fica no apartamento de noite, enquanto ele tá trabalhando no hospital psiquiátrico, que ele é um enfermeiro no hospital psiquiátrico. Enquanto ela trabalha de dia numa editora de livros, ele... fica em casa dormindo, né? Porque ele tem os dias trocados. Enfim, e eles inclusive dividem a mesma cama, né? Como vocês podem ver aqui nessa capa linda. Eles dividem o mesmo quarto. Enfim, e eles se comunicam por post-its que eles vão deixando assim na casa, né? Começa com um post-it ou outro, mas depois aí eles começam a fazer amizade por meio desses post-its, desses recados, que às vezes, no caso da Tiff, se tornam cartas. Eles têm as personalidades bastante diferentes e ambos estão passando por relacionamentos turbulentos, ou no caso da Tiff, por fins de relacionamentos turbulentos, assim. Talvez o relacionamento do Leon com a namorada dele não pareça turbulento, e nem o da Tiff, na verdade, não é uma coisa assim... Mas assim, dentro deles existe uma turbulência, né? A Tiff, ela é uma pessoa extremamente extrovertida, doida. Ela chega no apartamento, enfia um monte de tranqueira, ela tem umas roupas coloridas que não fazem sentido nenhum, umas botas de cobra com... E aí o Leon é aquela pessoa, tipo, contida, calma, totalmente o contrário. Mas eles criam essa amizade improvável e, obviamente, mais tarde, entre uma coisa ou outra, o romance deles é desenvolvido. Por isso, talvez pareça uma coisa leve, assim, e descontraída. Mas existem temas aqui que são tratados também bastante sérios. Relacionamento abusivo, principalmente. Então, assim, esses foram dois livros que eu li e que eu gostei bastante ano passado e que ambos parecem uma coisa e são outra. Talvez não isso, mas pra mim foi assim. Eu fui com uma expectativa alta, porque as pessoas me falavam muito bem deles. Talvez essas expectativas tenham me atrapalhado, porque pra muitas pessoas esses livros aqui são favoritos da vida. E pra mim, assim, gostei muito, mas não foi muito mais que isso, sabe? Tá, eu não fui um legal mais. Eu gostei pra caramba. São livros muito bons. Eu chorei lendo esses dois livros. Os temas são tratados aqui de uma forma muito sensível, principalmente em relação às duas protagonistas, a Tiff e a Evelyn Hugo. Mas cada um desses livros, apesar de terem vários elementos narrativos e sobre o desenvolvimento de vários personagens aqui que são incríveis. O Leon é um personagem incrível e o Harry também é um personagem que chama atenção, além da protagonista. Só que cada um desses dois livros tiveram um pá pra mim.
Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é principalmente as circunstâncias e as conjunturas que a Evelyn Hugo teve que se submeter para ela conseguir a fama. É bastante sobre o papel de gênero de uma mulher nesse contexto histórico dentro de Hollywood, tudo que ela teve que ser, né, cada hora interpretando uma personagem diferente, não só nos filmes que ela gravava, mas também na vida real, interpretando papéis o tempo todo, pra conseguir toda a fama e dinheiro que ela conseguiu. E no final, como ela acaba perdendo o que era mais importante pra ela nessa trajetória. O que foi muito forte pra mim também, sobre essas narrativas dessas mulheres nessa época, não só sobre tudo que elas têm que ser, papéis que elas têm que interpretar, mas sobre não ser permitido que essas mulheres envelheçam e também a hipersexualização dos corpos dessas mulheres. Então, pra mim, o que mais pegou em Evelyn Hugo foi isso, além, claro, daquelas partes que arrancam o seu coração fora. E eu acho que esse livro diz muito sobre esses papéis, mas também que a Evelyn Hugo, ela é uma personagem bastante distinta. Obviamente que essa foi a minha interpretação do que ela conta, né? Só que ela não tem essa postura de eu fui vítima das conjecturas. Ela fez o que ela teve que fazer com toda a garra do mundo, sabe? E com uma força, assim, aparentemente indestrutível. E muitas pessoas, por causa disso, não gostam dela, mas eu deito pra ela, gente. Ela é basicamente uma mulher que não teve vergonha de fazer o que ela quis pra chegar onde ela queria e dominar aquele espaço. Isso é o que muitos homens fazem todos os dias e são aplaudidos de pé e tipo, a Evelyn Hugo foi egoísta. Tá, mas e daí? Não só por isso, mas porque existe um personagem aqui em específico que tem um romance com a Evelyn Hugo. Ela acaba decepcionando esse personagem, ela acaba tomando atitudes que estragam, assim, relacionamentos pessoais da vida dela que talvez poderiam parecer mais importantes ou deveriam ser do que a carreira dela, só que aí que tá o ponto, né? Qual é o critério pra você decidir o que é mais importante na vida de alguém? Carreira ou relacionamento? Pra Evelyn Hugo era a carreira dela. No fim da vida dela, né? Porque aqui ela já tá bem velhinha contando a história dela, ela tira as próprias conclusões sobre isso. E isso é bastante forte. Então, cuidado na hora de ler esse livro, tá, gente? Teto para Dois, o que me pegou foi a trajetória da Tiff. Eu não estava esperando aqui o tema do relacionamento abusivo. Da maneira como foi tratado especificamente nesse livro, eu não estava esperando. Mas vem de uma maneira sutil, quando você entende, mas aí você fica tipo, a personagem aí, esse processo pelo qual ela tem que passar de reconstrução, né, de superação, foi uma coisa que me pegou bastante. Eu fiquei totalmente desolada. Então também não vá pensando que é um simples romancinho assim, não sei o quê, porque você vai se estrepar. Quem avisa, amigo é. Eu gostei bastante dos personagens secundários também, principalmente o irmão do Leon, os amigos da Tiff. Eu dei muita risada. Esse livro aqui também não é um livro triste nem nada, gente. Na verdade, é um livro bastante engraçado, tem cenas cômicas com os personagens. O que acontece é que ele vai puxar o seu tapete. Eu dei 4 estrelas, se não me engano, para os 2 livros. Gostei bastante deles, então queria deixar aqui o que eu achei desses livros, porque eu sei que muita gente gosta deles ou quer saber mais sobre eles, porque eles realmente foram bastante falados aqui no Booktube, no Twitter, ano passado. São 2 livros singulares que eu gostei muito, são livros únicos, e pra mim o diferencial deles com certeza foram essas mulheres protagonistas nesses papéis e a trajetória delas nessas páginas. Foi algo que me marcou muito e que transformou a leitura desses livros completamente. Vamos conversar sobre esses livros, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo.